Olá, pessoal, tudo bem? Chegamos ao nosso módulo 4. A gente está quase terminando o nosso curso Gamifica RH Pocket e eu espero que você esteja gostando até este momento. Bem, neste módulo a gente vai falar sobre a jornada do jogador. E aí eu até dou uma abertura para a gente falar um pouquinho também sobre a jornada do colaborador. Desde que o RH dentro das organizações começou a evoluir, a gente começou a olhar também os colaboradores enquanto consumidores finais dos nossos serviços. A gamificação é um dos serviços que nós podemos oferecer para os nossos colaboradores. Mas é muito importante que a gente receba esse colaborador como um consumidor, como um cliente final mesmo, e nesse caso, como um jogador. E se a gente for analisar dentro da jornada de um jogador, você pode observar que quando você entra num aplicativo, quando você baixa um jogo, você tem uma etapa onde você descobre esse jogo. Depois que você descobre, muitas vezes os aplicativos eles tendem a fazer meio que um tutorial para você conseguir atuar minimamente dentro do jogo, entender as regras, entender as limitações, entender inicialmente o que você tem, o que você pode comprar, de ter um parâmetro geral. É um tutorial de fato. Depois que você passa por esse tutorial, você entra então na imersão do jogo, que são de fato as rotinas, que são as progressões de níveis, os desafios, as dificuldades e por aí vai. E quando você passa muitas vezes de nível, você pode chegar num momento onde você se torna o Master. O Master, ele dentro do jogo, é aquela pessoa que pode, inclusive, saber brechas para roubar dentro do jogo, que são de fato os veteranos, os experts. Ele sabe, ele sabe estratégias para passar mais rápido. Vou dar um exemplo. Tem um jogo de tabuleiro chamado Scotland Yard. E eu sou apaixonada nesse tipo de jogo, né? De desvendar e tudo mais. Eu tenho o jogo físico, né? Eu contei todas as etapas de cada uma das casas. O tabuleiro, eles são vários locais, né? Que a cada local você pega o caderninho e vê qual que é a dica, a charada que aquele local tá te dando. E o objetivo do jogo é você retornar para a casa principal, que é a saída de todos os jogadores, e explicar o que aconteceu de fato, e desvendar um crime que você lê, só uma história, né? Do que aconteceu, como se fosse uma publicação de um jornal. E eu comecei a contar para verificar de que forma eu poderia passar por todos os locais e chegar antes de todo mundo. E eu consegui fazer atalhos. Então, é muito difícil de ganhar de mim. Eu me tornei uma master dentro de Scotland Yard. As pessoas sabem dessa minha estratégia e não tem nem graça jogar comigo, porque aí eles começam a seguir onde eu tô. E aí, quando eles me seguem, aí é uma questão de sorte quem tira números maiores dentro no dado, né? E ser mais perspicaz, porque muitas vezes você não tem a necessidade de passar em todos os locais. Se você passa em 5 locais e você já quer arriscar a contar ali qual foi o crime que aconteceu, você pode voltar para casa e contar. Então, só para explicar um pouquinho do que é esse master, né? Que é uma pessoa que de tanto jogar já sabe as regras, já sabe as manhas, o jeitinho, e inclusive consegue roubar, se for necessário,
Se a gamificação tiver uma brecha, com certeza o Master vai ser a pessoa qualificada para poder roubar alguma coisa. E depois que essa pessoa se torna Master, ele pode ou voltar para a imersão e se tiver mais níveis, né, ele vai ali aprofundando e por aí vai, ou ele vai sair do jogo. Ele vai chegar num momento onde ele não vai ter mais motivação de continuar, e foi o caso do Scotland Yard, por exemplo, que as histórias, elas são finitas, né? Então, eu já joguei todas as histórias e provavelmente, se eu for jogar hoje, eu vou me lembrar e já não vai ter tanta graça, eu já não vou estar tão motivada assim a ganhar. Eu vou preferir outros tipos de jogos. E se a gente for fazer uma comparação, um processo de onboarding dentro da organização, ele também é assim. Qual que é o grande objetivo de uma ambientação ou de aquela integração lá de 3 meses? É justamente fazer com que o nosso colaborador, que ele é novo, consiga rapidamente entrar nas rotinas e se tornar um master. Porque quando ele se torna master, ele começa a entregar resultado. E ele só vai entregar resultado, de fato, dentro da harmonia, dentro ali de baixa pressão, quando ele se tornar um master. Que aí sim ele vai começar a fazer o trabalho dele dentro de níveis adequados de dificuldade, de pressão, enfim. E as recompensas, elas entram dentro de toda a jornada, né? Então, você pode ir incluindo recompensas em cada uma das etapas. Quais recompensas? As intrínsecas ou as extrínsecas. Inclusive, aproveitando uma brecha aqui, tem um conteúdo que não está dentro do nosso curso do Gamifica Pocket, que é justamente sobre a curva da gamificação, que fala sobre aspectos bem mais estratégicos do que você precisa e de como definir de fato as motivações intrínsecas e extrínsecas. E eu decidi que se o canal aqui do RH Lab chegar a 1000 pessoas, eu vou disponibilizar esse conteúdo gratuito para todo mundo. Então, fiquem à vontade para compartilharem com outras pessoas esse treinamento, fazer chegar em outras pessoas. E quando a gente atingir mil inscritos no canal, eu vou distribuir esse conteúdo da curva da gamificação, beleza? Bem, continuando então, as recompensas, elas vão estar dentro então de cada uma das etapas. E quais são as etapas? A primeira etapa então é, como eu disse, a descoberta. A descoberta, ela pode ser quando alguma pessoa ouviu falar do seu projeto gamificado. Pode ser um aplicativo, pode ser um projeto que não seja gamificado, mas é a descoberta. Como é que as pessoas vão interagir nesse primeiro momento? E o que vão fazer? Quais são as motivações que farão essas pessoas quererem começar essa jornada? Então, isso é muito importante. Ele precisa chamar a atenção de quem? Da sua persona. Se você está fazendo aí um aplicativo gamificado, você precisa chamar a atenção da sua persona. E aí você volta lá para aquilo que você definiu e verifica quais são as motivações importantes para esse jogador. Qual jogador? Nós passamos por 8 tipos de jogadores, que é uma forma didática mais fácil da gente categorizar ali qual tipo de persona que a gente está buscando. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é o onboarding. O onboarding é quando você ensina, então, os usuários das regras, das limitações, de que ferramentas você tem, dos seus poderes, enfim. Tudo que você pode ou não pode fazer dentro do jogo, ele é feito nessa etapa. Vou dar um exemplo de um jogo que eu estava jogando hoje. É um jogo de várias correntes, num tabuleiro que tem 3 ou 2 pinos. E aí, essas correntes, elas são presas em 2 pinos e elas vêm todas embaralhadas. No início do jogo, quando você está aprendendo,
você passa muito rápido. Eu já passei de 40, do nível 40, por exemplo, sabe? Quando você está aprendendo é fácil, é uma repetição ali que a pessoa faz vários tempos antes de sair do nível. Só que eu achei que, para mim, demorou demais para as coisas ficarem complicadas. E então isso já me deu um pouco de preguiça. E para cada vez que eu passava de nível, eu ganhava ali uma quantidade de moedas. Eu poderia triplicar essa quantidade de moedas se eu assistisse um vídeo de 15, 30 segundos, que são esses vídeos patrocinados. E eu sempre colocava que não. Só que independente de não querer, quando eu passava 3 níveis, e eu contei a cada 3 níveis, eles me obrigavam a assistir pelo menos 5 segundos de um vídeo patrocinado. Então, assim, imagina quantos vídeos patrocinados eu tive que assistir até chegar no nível 40. Porque foi agora que começou a ficar complexo. Então, o que eu posso dizer desse jogo? Será que eu sou a persona desse jogo? Porque, primeiro, se já começasse difícil, talvez eu me interessaria e eu deixaria passar os vídeos patrocinados. Mas não, demorou muito tempo. Então, eu poderia ter abandonado o jogo. Qual que é a estratégia por trás desse jogo? Claro que é comprar ali, pagar, sei lá, R$ 3 para tirar os vídeos patrocinados do jogo. Só que no início de jogo, talvez eu não perceba a credibilidade, nem sei de qual é o jogo, para poder comprar. Se já começasse difícil, talvez ele me captaria pela necessidade de querer continuar, tipo, até quando isso vai? E aí talvez eu até compraria. Só que se eu cheguei no nível 40, só agora começou a ficar complicado, eu pensei assim, eu vou abandonar porque eu acho que ele não vai subir tanto assim de nível e eu não vou gastar meu dinheiro com isso. Basicamente, gente, isso foi algo que aconteceu hoje. E aí eu falei, nossa, eu preciso contar esse exemplo, porque não sei se ficou claro para vocês, mas enfim. Então, o onboarding, ele traz motivações e ele é muito estratégico. É o início do jogo. Então, é muito importante que você compreenda que tipo de motivação a sua persona precisa naquele momento e de que forma que ela vai se sentir motivada a continuar, levando em consideração ali aqueles aspectos do flow de nível e desafio. O terceiro são as trilhas, que são de fato a imersão e toda a rotina do jogo, né? Então, são essas ações que acontecem de forma regular, repetidas e em direção ali a um objetivo, né? Eu posso até dizer que nesse jogo de hoje, eu vou até dar um nome para vocês, vocês vão ver o tanto que é chato. Ó, não vou falar não, vou dar só lá na mentoria, porque eu acho que vou mandar um e-mail para eles. Se eles melhorarem isso, eu divulgo qual que é o jogo aqui. Vou mandar só lá no grupo do Telegram. Mas eu poderia dizer que o onboard desse jogo que eu joguei hoje, ele foi muito rápido, né? Então eu joguei ali umas 3 vezes, eu já sabia do que se tratava e, enfim, eu acho que é um jogo muito fácil inicialmente, né? A estratégia, as mecânicas são poucas ali, né? Dentro. Então eu poderia dizer que até a trilha, né? A trilha que demorou para passar de nível. Mas, enfim, é um saco ter que ficar, desculpa, perdão a palavra aí, mas ter que ficar vendo vídeo patrocinado é o mal da internet nesse momento. Então, as trilhas é muito importante, então, você compreender como que essas pessoas elas vão alavancar seu conhecimento, e suas motivações também dentro dos níveis e dos desafios. E o fim do jogo é quando você, de fato, retém os veteranos. E aí é muito interessante que esses veteranos, eles podem
trocar de papel, eles podem melhorar o avatar, enfim. Existem N situações de melhorias para veteranos em jogos que são fim do jogo, se você quer fazer algo recorrente. Quando a gente está dentro de uma organização, normalmente, e é o ideal, de que a gamificação tenha início, meio e fim. E que aquele jogador colaborador, ele compreenda e saiba de que ele está entrando num jogo que tem início, meio e fim. Um projeto gamificado de início, meio e fim. Se ele não tem fim, se ele é recorrente, é muito importante que você faça mini descobertas, então que você faça mini jornadas ao longo do tempo, porque senão aquilo ali tende a ficar obsoleto, e a tendência é que não se motive ao longo do tempo, tá? Não seja algo que a pessoa tá de fato olhando. Trouxe para vocês um exemplo, então, do Instagram relacionado a essas 4 etapas. A primeira delas, então, que é a descoberta, o que o Instagram quer? O Instagram, ele quer que as pessoas se cadastrem no aplicativo. Então, o início é um início que ele precisa convencer você do aplicativo, né? Então, você está vendo que o Instagram, ele foca muito na influência social nesse primeiro momento. Então, ele vai, olha só como ele já está desenhando a persona, que é justamente os socializers, né? Então, ele está focando muito na imprevisibilidade, na perda e evasão, né? Eu diria que até um pouco de escassez, ali não tem nada de escassez, eu diria que tem escassez e a influência social. Se você não está entendendo o que eu estou falando, então volta lá nas motivações, não vou passar por elas aqui de novo, tá bom? Então vai lá ver de novo a aula para você compreender todas essas etapas que eu estou falando. 2, tutorial, quando você entra, né? Então, o que a pessoa precisa fazer? Interagir com os outros perfis. Se você for entrar dentro, se você for fazer um cadastro de um novo Instagram, a primeira coisa que aparece é quem que você deseja adicionar na sua página. Justamente para você já ter essa interação. De novo aí a influência social e de novo mostrando uma tarefa para você muito clara, que é adicionar outros perfis. Qual que foi a tarefa clara no primeiro, da descoberta? Baixar o app e fazer o cadastro, né? E a terceira, que é o que em inglês falam scaffolding, né? Que são as trilhas, os níveis, é fazer com que os novos usuários retornem ao aplicativo realizando ações de curtir outras fotos, de comentar, de postar, de fazer lives e por aí vai. E isso vai mostrar o quão engajados estão esses usuários dentro da plataforma. E aí é interessante porque o Instagram, ele não precisa fazer muita coisa, ele só precisa dar as ferramentas. Por isso que eu até colocaria o empoderamento e criatividade um pouco maior, porque as pessoas, elas realmente têm essa autonomia e talvez é isso que faça com que seja uma ferramenta motivadora para muitas das pessoas e não só para os influenciadores sociais. Mas ele fica muito claro que você precisa entrar no aplicativo muitas vezes para ver o que os seus amigos estão fazendo ou fizeram no final de semana, e existe aquele sentimento de perda e evasão, do tipo, você está passando ali o seu feed e muitas vezes aparecem as mesmas fotos, as mesmas informações, e fica aquela coisa meio maçante de sempre estar os mesmos conteúdos e a sensação de que você está perdendo tempo. E por último, que é o final do jogo, é fazer com que mais pessoas atinjam o número de acessos necessários para serem marcados como usuários ativos. No caso, para empresas, eles adquirem um outro nível, que é o dos 10 mil seguidores, o arrasta para cima,
E, e eu não sei quais são o das pessoas físicas, mas eu sei que acima de 100 também você quebra, você acaba ganhando ali, adquire algumas ferramentas, enfim. E sempre quando tem atualizações, você é um dos primeiros a ter acesso a essas atualizações, até mesmo as de teste, para aquelas pessoas que são de fato ativas. Mas o Instagram é de fato uma ferramenta que engaja muito as pessoas, é a nossa, talvez, nossa primeira rede social ainda, a principal. E é isso. Essa recompensa, ela cria, essa recompensa do arrasta para cima, ela cria ali o final de um ciclo, começando um outro. Eu posso dizer que foi extremamente engajador para mim, antes de eu ter os 10 mil seguidores. Foi bem interessante ganhar os 10 mil seguidores. Eu tinha uma meta muito clara. Depois que eu bati os 10 mil, eu até desencanei um pouco disso. Agora que eu estou voltando com um pouco mais de estratégia, foram 10 mil seguidores orgânicos, porque, é claro, né, eu não iria utilizar a automação, porque qual é o meu perfil de jogador? Eu ia querer deletar todo mundo e começar de novo, então eu fiz questão de ser ali raiz e os 10 mil seguidores orgânicos. Isso diz muito de alguém, gente, sério. É muito. Eu sou muito gamificada. E depois que bateu as 10 mil pessoas, eu até desencanei um pouco e tal. Agora eu tô entrando mais racional, mais estratégico dentro dos meus posts para gerar mais engajamento e por aí vai. Mas eu uso ali algumas regras, métodos de gamificação para marketing, com certeza. Só você ficar de olho lá no Instagram da Regalab e você vai ver que eu faço isso. Vira e mexe, eu faço isso. Bem, pessoal, esse foi o nosso módulo 4, onde eu falei sobre a jornada do jogo. E o módulo 5 é justamente explicar algumas etapas ali do design, né, do desenho da sua gamificação. E a gente se vê lá.